Bom, para começar o dia, nessa trilha que está incrível, cheia de conteúdo super alto nível, a gente vai falar sobre como é possível você navegar na complexidade, no caos dos dados dentro dos negócios, né? Não é fácil você conseguir extrair, né, o diferencial de fato competitivo no universo de dados cada vez mais exponencial do volume de informações que as empresas geram. Para falar sobre esse tema, ele que é Head of Data Strategy na CIT, é uma pessoa que já passou por vários projetos de alto impacto com relação a dados. Eu tenho orgulho aqui, a honra de convidar pela primeira vez ao DevCamp Live o Gabriel Marostegan. Olá a todos, tudo bem? Eu vou me identificar aqui para que facilite vocês me encontrarem. Eu estou aqui, sou uma pessoa branca, de cabelos curtos, pretos, barba também, estou usando óculos redondos. Estou num ambiente aqui que tem uns armários com os posters da CIT ao meu fundo, para facilitar que você me encontre na sua tela. E eu espero que todos estejam bem. Confesso que é uma grande satisfação participar desse evento, é a primeira vez aqui no evento, então obrigado pelo convite, Fê, Gago e todas as pessoas que estão organizando o evento. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, contribuindo com um pouco da vivência, com um pouco do que a gente tem na nossa jornada. E eu desejo que todos aqui saiam deste dia, deste evento, bastante inspirados aqui, com bastante conteúdo fresco na cabeça. Mas, pois bem, vamos então iniciar o nosso papo. E para quem não me conhece, eu sou Gabriel Marostegan, Head of Data Strategy aqui na CIT. Tenho uma formação inicialmente em tecnologia, depois negócio. Fui descobrir ao longo da minha jornada que a união desses dois mundos é o que me apaixonava, então por isso que eu acabei percorrendo um pouco desses dois mundos. Atuo na área de dados há mais de 15 anos e sempre dedicado no uso inteligente, no uso intensivo de dados, de modo que leve esse impacto para as empresas, gere esse impacto de negócio e, principalmente, desbloqueie o potencial humano das pessoas para falar dessa habilidade, da expertise também. Pois bem, nosso tema hoje é enfrentando o caos dos dados no mundo dos negócios. Portanto, vamos falar sobre caos, né? Podemos dizer que caos é o estado de completa desordem, bagunça, confusão, anarquia, dentre outros adjetivos que podemos definir esse estado. Geralmente tem um sentimento inicial, quando a gente fala de caos, um sentimento muito negativo, muito ruim, né? Quando a gente fala de caos, não é algo que traz aquela harmonia, aquela paz, mas muito embora há quem diga que caos é o estado perfeito para provocar mudanças, né? Ou até mesmo que o caos é o antecessor de grandes revoluções, né? O fato é que caos ele é um estado, isso é importante a gente declarar, né? Caos é um estado, portanto, ele é passageiro, ele é uma fase, e quando a gente olha na ótica do mundo corporativo, o caos, na maioria das vezes, parece ser infinito, né? Ou até mesmo um jargão tão conhecido, parece que vai virando uma bola de neve, as coisas, os problemas que a gente passa a tratar. Então, é típico da situação onde até dá pavor, né? Quando você pensa, vou começar a mexer nisso, vou começar a resolver aquilo, porque os problemas podem ficar maiores. Mas não é à toa que um dos temas mais frequentes no mundo corporativo, quando a gente fala de dados, é justamente a governança de dados, né? Então, a gente sabe, dá para ter um pouco de noção do tamanho do caos que existe no momento hoje, que nós vemos quanto empresas, quanto corporações, quando nós olhamos dados, né? Tema este que governança de dados hoje impede, muitas vezes, uma evolução analítica da empresa, uma introdução de uma cultura mais orientada a dados. Então, a ideia é que a gente entenda um pouco mais dessa realidade, do que vem acontecendo historicamente no mundo das empresas e que temos esse reflexo de maneira tão profunda. Nos últimos 5 anos,
o mundo corporativo mudou completamente. O que até poucos anos atrás as teorias de administração eram suficientes para assegurar bons resultados, isso deixou de ser uma realidade de fato. A constante mutação do mundo, impulsionado por tecnologia, pela tecnologia, acabou empurrando assim repentinamente para uma tal era digital e, consequentemente, as empresas tiveram que se adaptar a essa realidade. Passamos a enfrentar novas dimensões no mundo da administração, no mundo do mundo corporativo, do modo geral, e esse quebra-cabeça ficou muito mais complexo. Como se a gente tivesse saído de um tabuleiro de 100 peças para milhares de peças, de uma hora para outra, de uma maneira muito rápida. Agora, além do olhar tradicional sobre operação, estratégia, pessoas, por exemplo, a gente não só ganha um olhar atualizado para esses temas que fazem parte, tradicionalmente, do funcionamento de uma companhia, mas essa área digital, além de um olhar novo, ele também traz novas competências. Então, por exemplo, quando a gente fala na área de pessoas, por exemplo, a gente não só passa a tratar dos mesmos temas que nós tratávamos até então, desenvolvimento de pessoas, mas ele tornou outros temas também relevantes associados. A gente tem um olhar hoje em dia muito mais empático às pessoas, temos temas de diversidade sendo discutido, propósito, empatia com as pessoas, a necessidade de autonomia. Então, é uma evolução significativa nas áreas e na área de conhecimento tradicional das companhias, mas ao mesmo tempo essa era digital ela traz como um requisito uma cultura multidisciplinar nas empresas, que exige um domínio sobre novas áreas, Então, experiência de cliente, produto e dados. Dados, por exemplo, é uma das competências hoje que exige um domínio diferente. Esse novo contexto exige uma transformação cultural, nem só digital, mas ele fala muito de transformação digital, no mundo dos negócios, mas no fundo é uma transformação cultural para que as empresas possam sobreviver, buscando competitividade e agilidade. A grosso modo falando, a gente ampliou muito o escopo do mundo corporativo. O que a gente vivia isolado no nosso mundo, dentro de casa, a gente passa a fazer parte de um ecossistema todo, de verdadeiramente conectado, onde a gente já nem sabe mais aonde que acaba a minha empresa, aonde que é esse muro que divide o lado de dentro com o lado de fora. Em um artigo do MIT, escrito agora em fevereiro deste ano, ele traz uma pesquisa onde relatou um pouco dessa realidade. Ele tratava falando que 92% das empresas não nativas relatavam essa contínua luta com os desafios culturais relacionados ao alinhamento organizacional, processos de negócio, gerenciamento de mudança, comunicação, enfim, conjuntos de habilidades todos que eu precisava administrar agora dentro dessa nova realidade. Mas, assim, além dessa necessidade de dominar a competência, o que o dado tem a ver nessa história, Gabriel, que você está falando tanto dessa mudança corporativa? E para isso, para retratar um pouco disso, eu trago a frase do César Gon, nosso CEO aqui da CIT, onde ele expressa numa frase um pouco dessa realidade, como o dado se relaciona neste mundo novo. A frase dele diz que o dado é o elo que faltava na combinação eficaz de estratégia, design e engenharia de software, quando a gente busca impacto de negócio. Ou seja, dados deixa de ser um tema de domínio de um departamento, de uma área ou de um grupo de pessoas, como há um tempo atrás, talvez nem todos vocês lembrem, mas há um tempo atrás existiam áreas chamadas de processamentos de dados, Então, deixa de ser esse domínio tão exclusivo, tão em silo, e passa a ter a necessidade de estar distribuído por toda a companhia. Logo isso passa a trazer uma realidade onde dado é desejado por todos, para todas as pessoas de uma companhia, para toda e qualquer decisão, inclusive. O que antes era um silo, hoje é um elemento vivo de conexão e alavanca para o impacto dos negócios. Portanto, dado é conexão. E é a partir dali que nós passamos a enfrentar um dilema em si, O que acontece é que existe expectativa e realidade.
né, já trazendo um pouco do que a gente vê em Instagram, em memes, etc., existe expectativa e realidade, e assim voltamos ao caos. Não é? Esse é o caos. Existe uma expectativa e a realidade onde o caos dos dados inicia no rompimento desta relação. Né? Recentemente, a gente realizou um evento interno da CIT sobre dados, que a gente chamou de Global Data Week, onde uns 2 meses atrás, isso mais ou menos, e a gente teve a oportunidade de ouvir em um dos talks o Gui Rangel. É um futurista, por sinal, já deixo aqui a dica para vocês depois segui-los, ele tem conteúdo bastante interessante. E na ocasião ele trouxe alguns fatos dentro da palestra dele que retratam a velocidade em que esse mundo está evoluindo, e isso me deixou bastante reflexivo depois, né? Ele trouxe 3 fatos que eu vou citar aqui para vocês. O primeiro, ele falava assim que o mundo virtual cada vez mais está misturado com o mundo real, de maneira onde não existem mais barreiras ou limite entre ambos. O outro fato que ele trouxe, que o salto da internet das coisas para a internet de tudo. Então, a gente tem internet em tudo. Tudo tem internet, tudo está conectado, tudo tem dado, tudo tem informação sendo gerada, seja dado estruturado ou não estruturado, mas hoje tudo é possível capturar algum tipo de dado, um fragmento de informação. E a terceira frase que ele trouxe é que existe uma previsão de, em 2030, que é logo aí, ó, tá já em 21, 22, né? Faltam poucos anos, pertinho, nós migraremos do tal Big Data para o Ultra Data, onde nós chegaremos a um volume de 572 zettabytes em volume de dados. Essa é a velocidade com que o mundo está girando e o nosso caos passa a viver essa quebra, né, desse paradigma de expectativa e realidade. Quando eu ouvi essas frases, eu fiquei refletindo exatamente sobre isso, né? Velocidade que o mundo está gerando informação, gerando dados, e quão exponencial é esse volume. Né? O fato é que a velocidade de novos dados e o volume de dados são imenso isso. Né? E não tem como a gente querer ter o controle de tudo isso. Né? A gente não vai conseguir ser tão bom ao ponto de acompanhar essa velocidade. Essa correlação traz uma complexidade para o nosso mundo de dados, que é exatamente o sentimento de que nunca vai ter fim. Não vamos conseguir controlar e dominar, mesmo porque agora nós vemos um ecossistema muito maior, não é mais só a nossa empresa. A nossa empresa dentro de um ecossistema todo, dentro de uma vertical que se conecta, que hoje empresas fazem parcerias para acelerar os resultados e até mesmo para gerar novos produtos, atender melhor os nossos clientes. E temos, por muitas vezes, essa expectativa de dados serem organizados, disponíveis, estruturados, normalizados, precisos, né, tão precisos quanto um cubo mágico, né, que basta acertar os movimentos e a combinação e tudo está lá, está pronto. Essa é a expectativa que existe no mundo corporativo quando olham os dados. É simples, é só pegar lá e juntar este com aquele, só que existe a realidade, né? A realidade de que os dados não são estruturados, não estão desestruturados, eles estão espalhados nesse universo todo, né? A gente tem ainda uma realidade de parte dos dados estão em planilhas Excel aí, espalhados nas empresas, em planilhas eletrônicas, outros em bancos de dados, ou até mesmo em algum lugar desse universo digital ou desse universo, desse ecossistema que a gente já vive dentro dele. Né? Expectativas de cubos mágicos versus realidade de bilhões de peças de quebra-cabeças espalhadas e desconectadas. Logo, é o que acontece no nosso cotidiano, agora traduzindo, é exatamente este cenário. Né? Na prática, no fundo, é uma ruptura organizacional. Né? Lembra-se que eu falei que dados é conexão. Né? Então, é sobre isso que eu estou falando. Né? Esse rompimento existe. Aqui, não sei o quantos se lembram desse meme que está aqui do meu lado direito, com o senhor gritando aí, eu quero meus dados. Aqui foi uma paródia que nós fizemos, mas foi um meme muito conhecido há um tempo atrás, onde era um vídeo, né, que acontecia dentro do hospital, era uma repórter entrevistando uma pessoa dentro de um hospital que estava reclamando sobre demora do atendimento, e de repente aparece esse senhor aqui da fotografia, que a gente fez o recorte, né, do lado direito da imagem, surgia gritando assim, nossa, eu quero café, cadê meu café? Reclamando que não tinha o café. Né? Então, no fundo, isso aqui é claro que é uma brincadeira,
mas é um pouco do que vive a área de negócio hoje, né? Eu quero os meus dados, cadê os meus dados? Eu quero as minhas análises, onde está? Esse desespero num contexto é o que vivem as áreas de negócio, que anseia pelos seus dados, pelas suas informações, para tomar suas decisões, mas eles também, ao mesmo tempo, se sentem limitados, né, por falta de acesso ou disponibilidade, e até, essencialmente, por falta de skill de utilizar os dados. As empresas estão mais que convencidas sobre a importância dos dados e querem, mais do que nunca, acessar os dados, analisar, criar suas hipóteses, gerar resultados. Por outro lado, do lado esquerdo, a gente tem um paradigma da tecnologia, né, que vive no emaranhado de dados, naquele monte de peça de quebra-cabeça espalhado, a sensação de correr em círculos porque eu não consigo atender essa necessidade e cada vez mais o meu backlog, minha necessidade de conectar novas informações estão surgindo, né, isso não para nunca, e a tecnologia em si deixou de ser a vilã no sentido de recurso, porque hoje a gente já tem recurso de processamento, de armazenamento, de tudo isso já tem recurso tecnológico, né? Mas o X da questão aqui está em como a gente consegue organizar, estabelecer minimamente esse modelo organizacional, essa governança, no mundo que está nessa constante evolução, na velocidade ao qual ele se encontra também, né? Então, o ponto é como criar um ecossistema que satisfaça esse ritmo, né? A dor está em habilitar esse sistema, esse uso sistêmico do dado e até autossustentável nas corporações. Trazendo um pouco de dados, inclusive, né, fatos aqui, esses números refletem a nossa realidade, né? O comportamento de insegurança das empresas utilizar seus próprios dados, né, e em contrapartida gerando grandes desperdício, né? Então 67% das empresas declaram ter insegurança, isso não se sentem confortáveis em utilizar seus próprios dados, muitas vezes acumulando informação, acumulando esses dados, gerando um desperdício enorme, porque fica parado e não tem validade, não tem uso, não tem valor, né? 95% de C-levels reconhecem que as questões são organizacionais, as barreiras são processos e cultura do uso, o que justifica uma baixíssima performance na exploração de dados, na geração de insight, em torno de 20% até o próximo ano. Isso está muito perto e a gente pouco avança nas empresas. Trazendo aqui os principais desafios que existem, são três, né? A gente vai falar de engenharia, democratização de dados e habilidade analítica. Quando eu falei engenharia, aqui também tem um reporting do HBR, que ele traz que os principais dificuldades do lado de engenharia é a integração de dados, padronização, tratamento de informação, ingestão de dados e o próprio volume. Que era uma lista maior, então inclusive a pesquisa dava a possibilidade de responder mais de uma resposta, então nunca vai dar exatamente o 100% aqui na conta, mas eu trouxe aqui só os top 5 elementos dentro do olhar de engenharia. Quando a gente olha a democratização de dados, eu já tenho uma outra realidade, né? Então tenho um lado sobre o desafio de utilizar o dado, então tinha baixa expectativa, eu já não tenho esperança que eu vou conseguir utilizar, eu tenho a falta de habilidade em utilizar os dados não estão centralizados, isso tem uma dificuldade de quem vai consumir, de fazer essas conexões, bate de novo lá na engenharia de integração, por sinal, né, a dificuldade de acessar as informações, e em contrapartida, muitas vezes a gente ainda encontra cenários de acesso muito restrito aos dados, né? Então, parte da organização, alta liderança, média liderança tem muito mais acesso, e eu não tenho toda a organização com acesso a isso. E muitas vezes eu preciso que toda a organização tenha acesso aos dados para que tenha essa agilidade para romper essa inércia da indústria no uso de dado em si. Então, a democratização de dados é o segundo elemento. E o terceiro elemento é a própria habilidade de analítica em si, né? Então, existem barreiras de análise conclusivas. As empresas não conseguem utilizar, geralmente, dados de maneira que gerem os seus insights, de maneira que esteja conectado com suas estratégias. Aqui falta de capacidade das pessoas terem domínio disso, a falta do próprio dado, o acesso ilimitado, enfim. Os três temas estão altamente conectados e relacionados, embora eles tenham ações diferentes de solução de como resolver, mas eles estão extremamente conectados. O que nos ressalta aos olhos, inclusive, é uma frase como essa que vocês estão vendo. O ponto é que nós vivemos um apagão analítico nas empresas. Essa frase que vocês estão vendo aqui, ela foi escrita em 1980 pelo Robert Walterman,
onde ele escrevia um livro sobre a empresa em busca de excelência, né? E a frase que ele traz é justamente essa: empresas são ricas em dados e pobres em informação. Uma frase de 1980, que ela é totalmente real e atual nos dias de hoje. Uma outra frase que eu trago para vocês, compartilho, dado no mesmo evento que nós fizemos lá, e agora foi pelo Ricardo Capra, ele dizia que o Analytics ainda é visto apenas como um desafio de tecnologia. E aí é onde a gente começa a entender um pouco do problema em relação à democratização e habilidade analítica, né? A falta de habilidade analítica provoca uma leitura muito em silo e muito enviesada, né? Justamente a falta de uma leitura mais sistêmica, mais holística, né? Onde a gente entende os contextos de maneira mais completa, né? Eu levo o foco para, de fato, para qual é o valor, qual é a contribuição que eu vou verdadeiramente gerar aqui, e não apenas no que eu vou construir na minha solução, né? Então, é sobre trazer uma perspectiva mais simples, quando eu falo de solução, mas desde que eu tenha uma preocupação que essa solução seja incremental para chegar no estado da arte um dia, né? Então, é uma abertura, uma cultura onde tem uma abertura maior para o aprendizado, para a experimentação, né? Trazendo ainda o elemento fundamental, que é o foco, né? É o propósito, é o resultado. Precisa conectar essas coisas. E como que a gente consegue conectar essas coisas? Né? Como a gente consegue desenvolver esse pensamento analítico nas nossas pessoas? Né? Desenvolver essa visão mais sistêmica, onde eu consigo fazer com que as pessoas saiam de um pensamento automatizado, computacional, e passe a ter um senso crítico, onde extrapola, inclusive, essas conexões, eliminando os vieses e trazendo um mindset de experimentação, onde as pessoas se permitem experimentar e descobrindo num processo de retroalimentação desse próprio ciclo. No fundo, trabalhar com dados se trata de um método científico. Ele não é tão 1 e 0, e tão binário, e tão framework definido. É sobre descoberta. E baseado nisso que eu trago um point of view sobre ecossistema de dados, né? No fundo, é sobre a gente entender a complexidade do problema e aprofundar quando necessário nessa complexidade. Para sair do estado de caos, é necessário ter o foco na geração do valor, entender o dado na ótica do seu ciclo de vida por completo, desde o momento onde esse dado surge, do momento onde eu tenho o primeiro contato, até o momento onde, de fato, ele vai ser analisado, ele vai ser utilizado por alguém. Aqui, na imagem, no slide, está representado de maneira lúdica, claro, apenas 3 icebergs. A gente sabe que existem muitos icebergs no mundo de dados, e aqui está representado apenas arquitetura, governança e o mundo analítico. Mas é sobre a gente conseguir identificar aqui a oportunidade ou o valor perseguido a partir de uma necessidade, a partir de um caso de uso, e então a gente desenha uma solução muito mais focado na simplicidade, de modo onde eu consigo driblar ou cortar essas complexidades dos icebergs, mas já gerando valor ao negócio, e, por fim, desbloqueando as decisões de impacto, trazendo à luz as perguntas, trazendo respostas às perguntas, num processo contínuo, né, que ele seja um processo contínuo de evolução incremental dessa solução, e à medida que eu vou evoluindo incrementalmente, é onde eu vou entrando nessa complexidade. É menos sobre eu olhar e querer resolver a complexidade de toda a arquitetura para o mundo perfeito, porque isso eu não vou conseguir, mas como que eu consigo rapidamente gerar esse valor e vou tratando a complexidade um passo após o outro. Um exemplo aqui sobre o que eu estou querendo dizer, vou pegar como exemplo o CDP, né, Customer Data Platform. Plataforma de dados de clientes centralizados, enriquecidas, de modo que habilite as empresas a ter uma visão 360 graus dos seus clientes. A iniciativa é fantástica, o conceito é fantástico, e nada contra o conceito, muito pelo contrário, acho que a gente tem que caminhar para isso. Mas o fato é, se eu for esperar criar essa plataforma por completo, ou parte dela, para depois eu utilizar e tirar os meus insights, isso vai demorar demais. A nossa realidade hoje já está contra isso. As empresas nativas digitais que começam hoje já conseguem entrar nesse mundo de CDP, mas as empresas que a gente não tem, não são tão recentes, já são um pouco mais antigas, ela tem uma série de legado. Como que eu faço isso? Então, ao invés de eu desenhar a plataforma, a arquitetura perfeita, a gente começa de um jeito mais simples.
Então, chama a sua área de experiência de cliente, por exemplo, desenha uma macro jornada, entende dentro dessa macro jornada quais são os touch points desses clientes, que dados que eu consigo capturar desses touch points, sejam dados estruturados ou não estruturados, e começa a gerar camadas dessas informações. Uma vez que você tem isso feito de maneira até mais artesanal e mais simples, você já está habilitando uma visualização de uma série de oportunidades, onde o negócio já consegue agir sobre a necessidade, sobre o objetivo estratégico que ele tem em torno do cliente, e sim, já gerar o seu resultado, e naturalmente a gente retroalimenta a nossa arquitetura, o nosso desafio, de maneira incremental, tratando toda a complexidade, mirando o CDP. Não vou deixar de fazer o CDP, muito pelo contrário, eu vou fazer o CDP, só que eu vou fazer de maneira diferente, eu vou fazer gerando valor ao paralelo. Então, o truque aqui é como olhamos a necessidade e projetamos a solução, e não pensar na solução primeiro. O que a gente tem feito, de certa forma, e a maneira que a gente tem conseguido ajudar as empresas nesse processo, de driblar o caos, é quando a gente traz ele para uma jornada data-driven de fato, onde a gente, claro, utiliza todo o potencial da ciência, de engenharia, de estratégia, etc., mas como a gente consegue colocar os nossos clientes numa cultura de data-driven, onde ele sai dos seus dados brutos e gera, de fato, respostas ou decisões de impacto de negócio. Essa jornada é a jornada que a gente tem que fazer rapidamente, em ciclos curtos, mais contínuos, para que esse aprendizado seja dominado e esse fluxo, esse processo seja dominado nas nossas empresas. No fundo, aqui o recado é: não existe a fórmula do sucesso para sair do caos, mas caos é um estado. E aqui, para a gente entrar já numa finalização, a mensagem que eu trago que é: dados não é uma certeza, é um processo de descoberta. E tem um recorte aqui de uma matéria da HBR também, que ele fala que a transformação de negócios baseado em dados é um processo de longo prazo, que requer paciência e firmeza, investimentos em governança de dados, alfabetização de dados, programas que criam consciência do valor e impacto dos dados dentro de uma organização representam passos na direção certa. Então, o caos é um estado, o caos não é para sempre, e a habilidade como a gente dribla o caos. Driblar o caos é sobre manter o foco no valor, trazer a simplicidade da solução. Trabalho nessa solução incrementalmente, mas sempre com o mindset de experimentar, de aprender, e eu vou evoluindo esse processo de maneira contínua. Por aqui, finalizo o meu papo com vocês, e a gente pode seguir para o próximo tempo de possivelmente um Q&A que nós tínhamos planejado. Eu espero que todos tenham gostado até então e fico aqui à disposição para as dúvidas e para um bate-papo com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Excelente. A hora que você falou de processamento de dados, eu lembrei que eu fiz um curso de processamento de dados em 95. Fiquei nostálgico, com essa palavra. E achei super legal também essa visão da conexão, e do caos. Eu acredito muito que o caos ele vai continuar aí, porque cada vez vai aumentar mais as informações, como você falou, e como as empresas navegam no caos. Achei sensacional a provocação e a forma como você trouxe um panorama desse tema. Obrigado aí pela apresentação. E a gente tem algumas perguntas para você, né, Gago? É isso. Nós temos o Nidelson na nossa plateia virtual. Nidelson, tá por aí? Opa, tô aqui. Tudo bem, Nidelson? Tudo bom, graças a Deus. Traz pra gente a sua pergunta. Então, eu queria falar pro Gabriel aí, parabéns. Foi uma aula. Até fiz processamento de dados também, hoje faço sistemas de informação, sou aí fã de dados, né? E eu queria que você falasse pra gente que, em meio a esse grande volume de dados, na sua visão, qual será o principal desafio das empresas daqui para frente? Nossa, Deus, que pergunta. Olha, eu acho que o nosso próximo desafio com dados, ele ainda vai durar um tempo sobre aprender a trabalhar com dados. Acho que a gente tem muito recurso, hoje tem muita ferramenta, mas aquele apagão analítico, acho que ele ainda vai demorar para a gente conseguir sair dele.
tem até um elemento aqui sobre geração mesmo, né? Nossa geração é uma geração que ela foi capacitada a pensar diferente, né? Você pega as novas gerações, por exemplo, os nossos filhos, as crianças hoje em dia, já têm um olhar diferente sobre como utilizar os dados. Vamos pegar gamer, por exemplo, né? Os jogos de hoje em dia, já naturalmente é uma leitura constantemente aqui de números, de dados, porque esta arma aqui tem um poder maior, menor, eu estou aqui ao mesmo tempo que eu estou jogando, eu estou vendo se eu vou ter mais saúde, sabe assim? É uma velocidade muito maior hoje em dia, né? Quando a gente tem as nossas crianças, as nossas pessoas mais novas, uma formação diferente. Então, acho que o nosso desafio ainda vai ser, por muito tempo, conseguir resolver esse apagão analítico. E isso requer, volta a gente para como as empresas se permitem romper os seus modelos organizacionais sem que gerar as dependências da terceirização. Sabe assim, olha, então dado, eu vou pedir lá para o Gago, isso aqui é um problema do Gago resolver. Gago, me dá a resposta. Mas é sobre um processo de construção. É uma construção conjunto. Não é o dado isolado, é o dado junto num time, dentro de uma organização, perseguindo um propósito de valor. Eu acho que é isso, Nidelson. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é o que eu acredito aí. Bacana, muito bom. Gabriel, eu tenho uma pergunta. O tema que você trouxe hoje, acho que ele coloca os holofotes em cima da dor, né, da maior parte das organizações hoje no mundo, né? A gente vê organizações tentando se transformar, né, tentando se adaptar, ainda não com a velocidade adequada para isso, né? Muitas ali em uma situação anacrônica, né, e tentando se conectar com aquele cliente, com aquele consumidor. Como que você vê isso e, com a sua experiência, como que você vê o início de trazer uma abordagem data-driven para a companhia, né? Por quais desafios isso passa e por onde a gente começa? Perfeito, Gago. Eu acho que a resposta aí é um pouco da clareza ao foco. E daí, quando a gente fala, por exemplo, do dado, exatamente como você contextualizou aqui, a gente tem muita coisa para olhar, sabe assim? E isso traz a gente acaba perdendo o fio da meada. Então, acho que é mais o foco no que, de fato, a gente quer produzir. Então, a gente faz um uso aqui, frequentemente, de algumas perguntas, né? Quando a gente vai tratar um determinado problema ou determinada condição. Então, primeiro cara, por que eu estou falando isso daqui? Né? Quando eu entendo um pouco melhor, vou dar um exemplo aqui prático, tá? A gente estava num cliente, por exemplo, resolvendo evolução do próprio canal digital. E um dia chegou um backlog para o nosso time e falou assim, olha, a gente quer colocar esse gráfico aqui dentro do aplicativo para visualização melhor de um contexto. Muito bem, eu acho super pertinente. A gente está olhando o problema aqui de uma experiência, tentando melhorar uma jornada, etc. Mas por que a gente quer mudar esse gráfico? Qual que é o ponto? Qual que é a dor que tem aqui? Né, o foco está onde? É só ter um gráfico novo? E daí, quando a gente for entender um pouco melhor e trazendo os dados para entender de fato essa dor do cliente é no gráfico mesmo, onde é que está, a gente entendeu que no fundo não era bem o gráfico. O que o cliente estava querendo, ele queria só uma informação, ele queria um recurso de ter uma flexibilidade em mudar o seu extrato, por exemplo. Não era exatamente o gráfico. E a gente estava indo no gráfico porque o gráfico de um concorrente era mais bonito que o nosso. Percebe? Então, acho que esse é o ponto, a gente conseguir questionar o que a gente está ouvindo, o que a gente está pegando como problema, e trazer os dados que nos mostram essa clareza sobre qual é o foco que eu quero resolver. Então, o foco aqui não era só sobre experiência, o foco aqui era resolver um outro problema. Então, isso me direciona. Então, acho que esse questionamento de entender um pouco qual é o problema de fato e qual é o valor que eu quero gerar, aonde no final do dia eu vou mudar, qual indicador que eu vou mudar, ter essa clareza, acho que é o elemento que traz o foco para a gente resolver os nossos problemas. Legal. Gabriel, tem uma pergunta para você também, já que a gente está no evento aqui que tem uma galera também que não conhece tão profundamente dados, eventualmente, ou que está entrando na carreira, está começando a buscar, né, conhecimento, e quando você falou também, eu entendi que existem muitas oportunidades em termos profissionais. Você consegue dar algum panorama assim, para o profissional, alguma dica, por onde começar, alguma visão assim, para a galera aí
que está interessado em vir para essa área? Gente, venham, a gente está precisando. Mas se eu for falar de dicas, eu acho que assim, trabalhar com dado ele é meio apaixonante, sabe? E ao mesmo tempo que ele é apaixonante, quando a gente fala dado, ele parece um negócio muito complexo, assim. Então, a minha primeira dica primeiro passo, tenta identificar qual parte do dado você mais se interessa, né? Então, se eu vou dividir em três mundos principais, eu tenho um mundo que fala muito sobre engenharia, que é o desafio de pegar esse dado, organizar esse dado, pensar em regras que eu aplico nesse dado, transformar esses dados. Eu tenho um mundo mais próximo da ciência, que a gente fala sobre utilizar técnicas de explorar, de analisar e encontrar respostas. E eu tenho um mundo mais analítico, que é sobre analisar as informações em si. Primeiro, minha primeira dica seria identificar um pouco qual desses mundos você se mais se encaixa e qual você mais se interessa. E a segunda dica é não tente tirar todas as certificações que você encontrar. É mais assim, começar a trabalhar com o simples, sabe? Então, assim, eu tive posso dar um exemplo aqui, eu tive meio que uma crise no meio da minha carreira, porque eu vinha de BI, Business Intelligence, de repente começou a surgir Big Data, surgiu Analytics, Google Analytics, surgiu um monte de Analytics da vida, eu já não sabia mais quem era o quê, e eu já não me identificava mais. E ali era sobre identificar um pouco qual era a minha paixão e começar pelo simples, né? Então, inclusive, essa é uma das maneiras que a gente consegue introduzir a cultura analítica nas empresas. Então, assim, comece pelo simples, pega o seu dia a dia, você tem meia dúzia de informação, pega aquela informação e começa a analisar aquela informação, que seja no Excel, e encontrar a resposta ali. Da mesma maneira, se você gosta de engenharia, escolhe uma tecnologia. Pega, por exemplo, Python, por exemplo, que acho que a minha dica vai no Python, porque ele acaba sendo muito mais fácil ser utilizado, e a aplicabilidade de Python hoje em dia é muito abrangente, e você não perderia recurso, mas vai entender como que isso funciona, como que eu rodaria um processo, como eu faço umas transformações iniciais aqui. Vou para a ciência, não queira entender todas as bibliotecas, mas tenta resolver um modelo para você entender o processo de como ele funciona. Eu acho que a clareza de entender o processo de como funciona o trabalho com dado, acho que ela é a mais rica. E a profundidade, quando você vai à especialização, eu acho que você vai encontrando as suas paixões. Então, minha dica é, entenda o ciclo de vida de um dado, né, qual que é essa jornada, qual parte você mais se apaixona, e ali você começa a colocar a mão na massa para buscar essas especialidades. Então, assim, não saiam de partida fazendo todos os cursos, querendo tirar todas as certificações, que vocês vão travar e vocês vão achar que vocês não estão sabendo nada. Então, começa na mão, na massa mesmo, no prático, entendendo esse fluxo mais abrangente. Legal. E, como você disse, né, é um mercado que está aquecendo demais, está super aquecido e tem muita oportunidade. Então, ótimas dicas aí para o pessoal que está querendo ir para essa área. E, Gabriel, a gente não tem mais tempo para conversar com você, infelizmente, mas foi sensacional aí a conversa, a sua apresentação. Muito obrigado pela preparação, foi bem legal, tenho certeza que o pessoal gostou. Já vi um monte de palmas aqui, o pessoal gostou bastante do seu talk. Obrigado, Valeu? Gabriel.